Olá, olá! Vamos de novo, mais um episódio do nosso Mentes que Conectam, dentro da websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Lembrando sempre que o Mentes que Conectam e essa websérie, principalmente essa websérie, ela teve um papel fundamental, que é apoiar o Instituto Colo de Mãe, que teve um papel sensacional, um papel fundamental ao longo das enchentes, ao longo do apoio de tantas famílias atípicas. Mas também quero te lembrar aqui que caso você que esteja assistindo nesse momento não tenha se inscrito ainda no canal do YouTube, Jaqueline Mânica, não tenha ainda colocado lá o tal do sininho, aquele, para poder lembrar de todos os programas e poder acompanhar e poder compartilhar, faz agora. E já lembra de um amigo, porque hoje é um dia realmente muito especial. Eu sempre falo isso porque, graças a Deus, tenho a oportunidade de conversar com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu entendo que fazem a diferença, têm uma influência social bem significativa. Mas hoje o meu coração está quente porque são dessas conexões, mentes e corações que se conectaram de uma forma muito cativante, muito mulheres assim fortes, guerreiras, sei lá, não sei, com explicação divina, mas que a gente se uniu e desde então a gente vem tendo muita troca e nesse período da catástrofe foi muito mais intensa ainda a minha admiração por ela, que eu logo em seguida vou apresentar, e também noticiando para vocês que hoje a gente está encerrando essa websérie, mas o apoio ao Instituto Colo de Mãe nós vamos seguir. E aí, então, parando com os mistérios, eu estou aqui somente hoje, eu e a Roberta Vargas, a presidente do Instituto Colo de Mãe, nutricionista de neurodivergentes, mãezona, mãe da Duda, do Lucas e do Theo, casada com Samuel, né? Realmente uma pessoa com valor de família, com valor de amizade. E hoje uma pessoa que eu considero minha amiga. Sou muito feliz porque eu tenho feito também um trabalho de consultoria para o Instituto Colo de Mãe nesse momento. Tivemos o momento da aula lá que o Instituto também participou e foi um case do Service Learning, que é uma metodologia que eu utilizo em sala de aula. Mas, Beta, fala um pouquinho da tua história. Já tivemos aqui, já é a segunda vez que ela está no Mentes que Conectam, da outra vez com a nossa Beta Alvarez, né? Que foi um momento de duas mulheres foi um momento emocionante. A gente chorou, a gente deu risada, a gente efervesceu aqui, e agora hoje está só a Beta. Mas, Beta, para que o pessoal, sempre como dentro da estrutura do nosso podcast aqui, tem esse espaço, que é um espaço de tu te apresentar para que as pessoas te conheçam. Então, mesmo que daqui a pouco alguém não viu lá o outro episódio. Hoje em dia eu já nem sei mais o que eu sou, né? O que eu falo primeiro. É essa mentoria que a Jaque me dá para eu tentar me entender que chapéuzinho eu uso, né, Jaque? Eu sou a Beta Vargas, né? Todo mundo me chama de Beta, né? Já que hoje em dia só quem me chama de Roberta é minha mãe. Então, primeiro de tudo, eu sou mãe, né? Tudo isso partiu a partir dos meus filhos, né? E me tornei presidente do Instituto, né? O Instituto cresceu a forceps agora, nesse momento da enchente. Ele era um instituto, assim, muito sonhado, muito desejado, a longo prazo. O ano passado, a gente fez uma parceria muito legal, né? Desde lá, tu veio me dando uma grande mentoria, né? Mesmo sem querer, aos pouquinhos a gente foi indo. Que foi os estudantes da PUC fizeram um trabalho lindíssimo, né? Para nos ajudar ali a ter uma visão de futuro do Instituto. E foi bem importante, assim, eu me emocionava a cada aula, lembra? Porque eles viam coisas que eu não via ainda. Eu falava, nossa, a gente pode fazer tanta coisa legal. E então eu sou uma pessoa que eu sempre tenho essa teoria de por que não eu, né? Então eu vejo uma dor, eu vejo uma necessidade, e a gente tem uma tendência, né, o ser humano, de querer que os outros façam, né? E eu sou uma pessoa que vai lá e faz, né? Eu penso que eu posso ir lá e tentar fazer, por que não eu? Eu tento. O não eu já tenho, quem sabe eu consigo sim. E assim eu fui indo aos pouquinhos, né? Eu mudei de carreira ao longo dos anos várias vezes, nunca me achei muito, nunca morri de amores, tinha feito direito, não me brilhava os olhos, trabalhava com gestão, era uma coisa que eu gostava, porque eu gosto muito de pessoas. E aí
depois de ter um filho atípico, né? Meus outros 2 filhos já são adultos, eu tive aquela maternidade típica por 18 e 15 anos, e aí veio o Teodoro, que é o meu pequenininho, que já vai fazer 10. E ele veio com autismo, né? Dentro do espectro. A vida muda totalmente. A vida de mãe atípica é muito diferente da mãe típica. E como eu fiz todo o processo de mãe típica, né? Até a maturidade deles, eu via como era gritante a diferença de uma maternidade da outra. Mas eu não tinha noção de como as pessoas mais à margem na questão financeira estavam vulneráveis, né? Eu imaginava, eu tenho um grupo de várias famílias, que são 700 famílias no meu WhatsApp, que eu sempre fui acolhendo desde que eu descobri o autismo do Theo com 1 aninho. Então, meu grupo já tem 8, 9 anos, são várias famílias. E eu sabia da realidade mais por relatos. Na hora do acolhimento, a gente conversa muito, tenta entender quem é o médico acompanhando, dá dicas de clínicas. Mas aí a enchente veio para me mostrar que a realidade era muito mais dura do que eu imaginava, era muito mais difícil. São famílias muito inteligentes, a Jaque conheceu algumas famílias lá no abrigo. E quando veio a enchente, eu não consegui não pensar como seria o meu filho, né, num abrigo. E ali, no momento da enchente, a gente não tinha como escolher, né? Ah, essa leva da sociedade vai ficar desabrigada, essa não. Era geográfico o negócio, o problema. Então, o meu filho é muito seletivo alimentar, ele tem muita rigidez de estar em lugares muito cheios. E eu ficava imaginando como é que essa criança autista vai entrar dentro de um abrigo com aquele monte de gente, com uma comida que vem numa marmita, tudo misturado. E aí, resolvemos abrir um abrigo, né? Não imaginava no que eu estava me metendo, Pois é, um porque BO grande. porque como é que começou, Beta? Começaram as chuvas, começou a trancar tudo, porque nesse momento tu já tinha isso, tu já Sim. vinha formando o colo de mãe, Instituto, o instituto tu já estava com tua papelada feita. Sim. É que eu me lembro que quando nós fizemos o trabalho, O ainda instituto não já estava nascendo. estava ali se estruturando, né? Tu estava vendo as formas de fazer. E já com essa rede dessas mães, né? Porque Sim. sempre a ideia do Instituto foi apoiar as mães, né? As famílias. No primeiro momento, a gente começou com encontros com as mães, né? Marcava encontro, às vezes em barzinho, às vezes numa cafeteria, tentava achar locais onde toda a classe social conseguiria chegar e que tivesse algum espaço para levar a criança, porque a grande maioria não tem rede de apoio. Então, a gente foi primeiro fazendo mais esse colo, por isso que virou colo de mãe, né? Era realmente um colo, um lugar onde a gente pudesse se encontrar e trocar ideia. E aí, nisso, a gente viu... No meu grupo, eu tive muitos casos de suicídio. O Te Apoia é um grupo muito grande no mundo, então eu cuido do Rio Grande do Sul. Mas ele tem em todos os estados, em São Paulo existem vários, porque São Paulo é muito grande, a gente tem na Europa, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem vários, tem Te Apoio Canabidiol, Te Apoio Pais, Te Apoio Irmãos, ele tem várias gamas. E todas nós que somos as administradoras dos grupos, temos a diretoria onde nós somos bem amigas, trocamos ideias, tem algumas regras. E no Te Apoio acontecia muito ao longo do Brasil e fora o suicídio das mães, né? E isso era uma coisa que me preocupava muito, né? Porque eu sempre... E algumas eu conhecia. E eu pensava, o que eu não vi, né? Que eu poderia ter ajudado essa mãe. Quem sabe eu pudesse ter sido mais escuta. E não tem como a gente saber, né? A pessoa tá rindo, feliz, ela faz um post animada hoje e amanhã ela não tá legal. Então, o Instituto começou com um acolhimento com psicólogos gratuitos. As pessoas nos ligavam e a gente encaminhava um psicólogo naquele momento, né? Porque também não adiantava eu marcar para terça, quarta ou quinta. Ela estava com a ideação suicida naquele momento. Então, era mais uma questão de suporte psicológico mesmo, né? Psiquiátrico também. E aí, quando veio as chuvas de setembro, algumas cidades das minhas mães perderam uma boa parte. E ali eu pedi alguns Pix, algumas ajudas para ajudá-las, né? E aí foi no meu CPF. E aí o meu marido, que é advogado, né, que sempre me ajudou na parte mais de organizar, porque eu era uma empresa até então, né? Fazia as palestras, então gerava nota fiscal, tudo bonitinho. Ele falou, não pode ser assim, tu vai te complicar, né? A gente precisa então abrir um instituto, se tu realmente quer ajudar, porque o instituto pode receber doação e tu encaminhar para quem precisa. Eu falei, não, beleza. Então a gente daí teve a ideia de abrir um instituto para... Já pensando em ter um espaço a longo prazo, né? Esperar 3 anos para virar uma OCIP, quem sabe tentar prestar serviço para a prefeitura. A gente teve muita dificuldade nesse tempo, fizemos várias capacitações com professores, com pais, porque tem muita dificuldade ainda nessa área, né, de informação. Muita. A gente tinha temos um podcast aqui também com a ProHub também.
Porque a minha preocupação muito era essa, assim, como que essa mãe lá do interior tem acesso ao que eu tenho, né? Eu acabei, ao longo desses 9 anos, fazendo uma rede de amizades com clínicas, com médicos, com advogados, com terapeutas. E estudei muito, fiz vários cursos. E eu sempre foi a dor, assim, alguém me liga de Juí. Acabei de ter o diagnóstico, o que eu faço? E aí é muito difícil para mim. E Juí ainda é uma cidade que tem bastante coisa, mas tipo, Palmitinho. Eu não tenho nenhum terapeuta para indicar em Palmitinho, eu não tenho um neuro para indicar em Palmitinho, né? E aí eu ficava, e aquilo me agoniava muito. Eu falava, então vamos fazer um podcast para passar informação. Então o podcast sempre foi trazer os profissionais, né? Não é a minha opinião, é um profissional falando sobre ciência de forma adequada. E aí, quando veio a enchente, essas mães, e aí o Instituto abriu em janeiro, né? Abrimos ali, tipo, vamos esperar 3 anos ele crescer, e aí a gente pensa no que a gente tem vontade. E sempre foi meu sonho ter um local de diagnóstico e terapia. E aí veio a enchente, né? E aí a gente foi engolido pela enchente. No meu primeiro dia ali da enchente, na quinta-feira, a loucura foi as mães do meu grupo pedindo muito socorro. Muito, era assim, era uma coisa absurda o meu WhatsApp. Eu tô sem casa, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, e eu fui ficando meio desesperada. Falei, gente, o que eu faço? E aí, então, começamos ali, naquele momento, a gente começou a pedir um valor em dinheiro. E aí, juntando as mães daqui, compra cobertor, porque estava bem frio na primeira semana, compra cobertor, compra comida, compra produto de limpeza, e aí começamos a levar nos abrigos, tentando ver quem eram as pessoas. E nesse momento não era só autistas, né? Era qualquer PCD, porque também não é momento de tu ficar separando, né? Ninguém. Sim, tem que é o momento da dor. O que unia era a dor. Qualquer deficiente que estava numa situação diferente, a gente estava ajudando. Então, a gente passou a doar as coisas. E aí tentamos ver se a gente conseguia um barco, conseguimos 2 helicópteros que fizeram a remoção de algumas famílias. O pessoal do Anchieta, o colégio, foi maravilhoso, nos cedeu espaço para os helicópteros descerem. E aí, quando as famílias chegavam, para onde que eu mando? Não tem para onde mandar. Não tinha para onde ir. Ou aquela família me ligava logo depois, não consegui ficar no abrigo, ele não entrou, ele não pôde ficar, ou eu estou perigando ter um abuso. E aí foi me dando um nervoso assim, muito grande. Então eu fiquei a sexta, sábado e domingo procurando um lugar. Aí colocamos lá no Colégio Maria do Brasil, no início, Rainha do Brasil. As freiras nos cederam o espaço de trás, ficaram com algumas famílias ali, elas ficaram até pouco tempo. A gente mandou uma nutricionista, porque logo elas tiveram dificuldade alimentar, e a gente mandou comida, tudo certinho, continuou acompanhando à distância. Mas as irmãs assumiram essas famílias e deu tranquilo. E aí eu fiquei mais tranquila, fui dormir domingo à noite, achei um lugar, as famílias estão bem. Só que, tipo, em meia hora lotou. E aí, na segunda, eu acordei já com aquele monte de gente de novo. Eu não tenho para onde ir. E aí, eu falei, bom... Eu lembro que eu saí de casa e falei pro Samuel, era umas 9 da manhã. Hoje eu só volto para casa quando eu abrir um abrigo. E ele me disse, meu Deus, que louca. E aí, eu voltei para casa com 2, né? Porque aí, nesse meio tempo, até meio-dia, a gente conseguiu a Jari, que foi um crossfit que nos cedeu espaço. E aí eu fiquei preocupada, porque era um espaço pequeno, foi muito rápido, em 1 hora a gente já tinha montado tudo, os meninos do CrossFit foram excelentes, ajudaram a montar tudo, saí, comprei tudo, coloquei, organizei, e aí a Duda, minha filha mais velha, mora ao lado, começou a ajudar, assumiu a Jari, e nisso os meninos do prédio Danilo nos ligaram cedendo um prédio enorme. E aí comecei nessa noite a já montar o prédio, né? Aí liga para a prefeitura, regulariza tudo. Era 2 da manhã, a gente estava fazendo reunião com o pessoal da prefeitura. E tudo certinho, tudo bonitinho. A Nilo demorou mais a deixar pronto, né? A gente precisou arrumar o prédio por questões de segurança, botar rede de segurança e tudo mais. Mas rápido nós tínhamos 2. Não, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Em uma semana já estavam os 2 montados. O que me preocupava na Jari era o trabalho do Marlon, né? O dono ali da Jari, ele tinha me cedido o espaço de trabalho dele. Eu sabia que logo ele ia querer voltar da aula. Então, a minha preocupação era que ele também era temporário, né? Mesmo que ele falasse que não tinha pressa de devolução, e também tinha, ali cabiam 50 famílias, não tinha como eu botar mais gente. E aí acabamos depois mobilizando todo mundo para Nilo, liberamos o espaço dele, devolvemos limpinho, arrumado, tudo. E aí focalizamos tudo ali na
Nilo. E foi aquela loucura que tu viu. Foi uma loucura maravilhosa, né, Beta? Porque, assim, foi um local que ofereceu oficinas, que eu acho que isso é fantástico. Eu me lembro que teve um dia que eu fui ali e cada vez que eu me encontro contigo, cada vez que eu converso contigo, eu aprendo muito. Não, é porque uma que eu acho que uma das formas que eu entendo que a gente pode se desenvolver na vida é aprendendo com as pessoas, é olhando as histórias de vida. Eu adoro ler. Quando a gente vê as autobiografias, né? Que coisa fantástica. Né? A gente poder ver como é que as pessoas lidam, como é que as pessoas... Esse dia eu estava dando uma aula sobre competências, né? O que são competências? Competências é a pessoa saber usar os recursos que ela tem. Porque as pessoas têm vários recursos, mas nem sempre elas conseguem lançar a mão deles. Então, agora, quando eu uso as minhas habilidades para um determinado fim, aí eu tenho uma competência. E é fantástico a gente poder ver isso. Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Como é que... Eu fico olhando para ti, né? Eu digo, diante das várias... mudanças da vida. Essas várias incertezas, surpresas que a vida bate na tua porta... É impressionante, gente, assim, realmente é impressionante, é admirável o quanto que tu tens essa competência, Beto, o quanto tu é uma mulher realmente fantástica, né? À frente do tempo mesmo. Imagina. Mas né? E eu te digo isso, tu tem que aceitar isso, né? Obrigada. Ela está me ensinando a aceitar elogios. É isso. E porque diante de uma surpresa, o quanto que tu olha aquilo e tu foca na solução e como que vai resolver, tu não fica sapateando em cima do problema. E vai buscar soluções e vendo. E aí lá no abrigo, eu lembro que eu cheguei e estava tendo uma oficina de flores. De ensinar as pessoas a fazer arranjos de festas para as mesas. E aí são dois pontos que vocês trouxeram em relação às famílias atípicas. É difícil para essas mães, para essas mulheres, trabalhar num emprego formal. Porque a vida não segue esse fluxo de horário, de bater ponto, de poder estar todos os dias ali. Então, tu precisa ter uma vida que tenha maior flexibilidade. E aí a atividade de fazer flores pode fazer em casa. Pode fazer em casa e são poucas pessoas. Sim. Eu lembro ali o dia que estava conversando e aprendendo que é um trabalho, uma carreira que tem oportunidades aí no mercado. E aí eu olhava tanto as famílias, as mães, como também algumas crianças atípicas ali, aprendendo essa atividade. E aí, então, o abrigo foi acolheu as pessoas em relação a onde elas podiam dormir e ficar em segurança, onde elas poderiam comer dentro das exigências que elas precisavam, dentro dos distúrbios alimentares, respeitando tudo isso, com salas de terapia, com todos os oficinas terapêuticas, sala de TO, a gente teve. Por que eu acho que eu faço assim, Jaque? Quando tu conhece a dor da pessoa, tu já passou por aquilo, é mais fácil, né? Tu te colocar no lugar, né? E eu sou uma pessoa que eu tento achar a solução, né? Acho que é uma forma de eu também não ficar... Eu já fui uma mãe que logo lá no início ficou no fundo do poço, tive meu momento depressivo, mas muito rápido eu mesma saí, sabe? Assim, falei, bom, essa é a minha condição, né? É um filho que eu amo, porque a gente não ganha um filho... E na hora que ele nasce, tu tem 2 filhos, tu sabe disso. A gente não olha para ele e fala, nossa, mas que pinça linda que ele vai pegar, ele vai escrever assim, ele vai ser advogado, ele vai ser médico. Tu só quer que ele seja feliz. E quando o teu filho sai da curva, né, ele cai, né, eu adoro aquele livro Longe da Árvore, né, porque ele é muito bom. Quando o teu filho não é o que tu imaginava, né, porque ele não é o filho imaginado. Ninguém engravida imaginando um filho com deficiência. Mas acontece. E eu gosto de falar muito quando eu dou palestras que todos nós, se envelhecermos bem e durarmos muitos anos, seremos pessoas com deficiências. Porque aos poucos nós vamos parar de enxergar, nós vamos parar de se locomover tão bem. De escutar. De escutar. Então nós seremos pessoas que precisaremos de suporte, de apoio. A menos que eu morra cedo. Então, assim, a deficiência, ela está aí, né? Hoje eu posso sofrer um acidente e me tornar alguém cadeirante. Então, ninguém está livre. Então, quando nasce o teu filho assim, eu acho que é muito fácil, foi muito fácil para mim virar a chavinha, mas eu amo ele de qualquer forma,
né? Ele é o meu filho, que eu amo e eu tenho muito orgulho dele, mesmo com as dificuldades dele. E isso não foi muito rápido, obviamente, isso levou algum tempo, mas isso foi muito libertador, porque ele pôde ser quem ele é dentro de casa, porque nós o aceitamos como ele é, mesmo fazendo muito trabalho para que ele se desenvolva, tendo todas as terapias, estudando muito para ajudá-lo, mas a gente não cobra que ele seja igual o colega dele da escola, é ele com ele mesmo, né? A evolução dele para ele mesmo. E aí, quando eu já tive que parar de trabalhar para levá-lo nas terapias, né? As pessoas, acho que quando nos veem, assim, numa fase bem, eles imaginam que sempre foi bom, né? Isso acontece muito com o Mion. Quando eu conversei com ele, ele disse, as pessoas imaginam que por eu ser apresentadora e eu ter dinheiro, tudo é fácil, mas não é. Me dói também ter um filho com deficiência. Também foi difícil para mim. E isso independe de tu ter condições financeiras ou não. Claro que sem dinheiro tudo é mais difícil, né? Eu ter câncer com dinheiro e eu ter câncer sem dinheiro é muito diferente o meu prognóstico, muda totalmente. Então, eu acho que é achar o caminho, né? E quando veio o diagnóstico do Theo, nós não estávamos numa fase boa, nós não estávamos tão bem. O Samuel estava num momento de transição de carreira e eu precisei parar de trabalhar para acompanhá-lo. Então, foi uma fase de muita dificuldade financeira, de ter que trabalhar e estudar muito. Para a gente conseguir entrar na justiça contra o plano de saúde, o Samuel precisou estudar, porque nós não tínhamos condições de pagar um advogado na época, então ele foi atrás, ele foi nosso advogado. Então, são coisas que a gente foi fazendo, né? Eu estudei muito, fiz vários cursos para ser terapêutica em casa, porque o Theo o meu filho faz 40 horas de terapia semanal, é uma criança CLT, né? Trabalha muito. Mas no início não era assim, ele fazia bem menos, então eu precisava entender o que acontecia na terapia para eu conseguir reproduzir em casa e não ser ao menos contrária, né? Lá ele aprendeu a tomar assim e eu ensino assim. Então, quando eu vejo essas mães chegando ali no abrigo, eu tenho a oportunidade de passar essa experiência para elas, né? Eu sei que a maioria são mães solo, né? 80% dos pais abandonam as mães no caso de autismo. Mas eu me lembro que quando tu falou isso lá na palestra lá que tu fez para os estudantes da PUC... Isso é um estudo, né? Não é um achômetro. Sim. Porque a gente até supõe, né? Mas quando tu traz o dado... É assustador, É né? assustador a gente poder E dos olhar 20 que ficam, eu sempre digo, eu enalteço muito os pais que ficam. Porque eu acho que, assim, é muito nobre um homem que fica, porque o outro não podemos nem chamar de pai, né? O pai que vai embora e abandona um filho já não é pai. Um pai que abandona um filho com deficiência, menos ainda. Mas esse pai que fica, às vezes ele está trabalhando tanto, porque a demanda que o meu marido tem com o Theo é muito diferente da minha. Porque para a gente dar conta das nossas contas, ele tem 2, 3 empregos, ele faz várias coisas para dar conta. Então, assim, às vezes esse pai está muito focado em conseguir o dinheiro para suprir essa família, que tem custos altos, né? Então, assim, eu sei que eram mães solo. E mesmo lá no abrigo, a gente teve muitas famílias que o pai saía todo dia para trabalhar e a mãe ficava. E é a realidade delas. Como é que ela vai fazer um curso? Eu mesma precisei parar e esperei o Theo crescer um pouquinho. Aproveitei a chegada da pandemia para fazer ali 2 anos de curso EAD, no caso, né? Sim. Para daí acabar a faculdade de nutrição. E a nutrição veio devido às dificuldades alimentares que ele teve, né? Muitas dificuldades. E aí, por ser nutri, eu sabia que essas crianças precisavam desse suporte alimentar, que não ia rolar eles ficarem num abrigo. E a gente recebeu crianças com indicação de sonda, desnutridos, né, extremamente assustados, que não conseguiram comer durante o tempo que ficaram em outros abrigos, e ali eles saíram bem, com um peso adequado. A gente teve 2 fonos alimentares maravilhosas nos ajudando. A cozinha do abrigo foi meu orgulho, né? É muito lindo de ver, né? E realmente, assim, pessoal, quem não teve a oportunidade... Vocês chegaram a fazer filmagens, eu acho Sim, que tem que fazer um documentário, eu acho, né, Beta? Agora me dando conta aqui de fazer um documentário, porque realmente, né, em pouco tempo, toda a estrutura, com tudo realmente dentro dos protocolos de segurança, dentro dos protocolos e dos cuidados todos, porque era segurança física. Nós não tivemos nenhum caso de abuso, nenhum caso de ninguém machucado, nada. E isso é maravilhoso. E, Beta, assim, então, para a gente poder fechar e a gente falar, já que hoje aqui nós estamos encerrando, assim, encerrar a websérie, porque por que eu fiz essa websérie? Porque eu entendo que é muito comum a gente ver como um comportamento das pessoas o imediatismo. Então, na hora que as notícias estão quentes, na hora que a dor está em alta,
há movimento. No que baixa um pouquinho a dor sim. e a vida volta ao seu fluxo, as pessoas relaxam e tendem a seguir as Sim, suas sim. vidas, e muitas vezes de uma vida, de uma forma não tão ok, né? Mas que é A gente usual. teve isso muito claro ali, né? Na primeira semana a gente tinha voluntário brigando que queria ajudar, era Eu lembro muita que para gente estacionar ajudando. ali Era uma briga, a gente lotava aquela Nilo Peçanha direto, assim, né? Os vizinhos, as lojas do lado, os coitadinhos furiosos com a gente, mas Sim. no final estavam nos ajudando super, assim, a gente ficou amigo de todo mundo, graças a Deus. Mas assim, na primeira semana era uma loucura, a segunda semana também, só que logo as pessoas voltaram a trabalhar. Então, assim, começou a ficar difícil voluntário, o dinheiro acabou a demorar. A gente ainda teve muita sorte que a mídia nos ajudou muito, né? A gente saiu na Zero Hora 2 vezes, saímos na Veja. Sim, o próprio Mion ter O próprio vindo, Mion né? veio aqui nos conhecer. E é muito querido, ele veio ver as famílias realmente, ele não veio trazer dinheiro, ele Se não veio se promover. promover, ele queria ver as mães e os pais. E ele veio para isso, ele veio, ele abraçou um a um, ele conversou, ele quer saber o que eles precisavam e nos ajudou muito, assim. Continua ajudando, né? Até hoje ele manteve um canal aberto. Então, a gente teve muita ajuda, assim, de mídia, de jornais. Tu falou em documentário, é muito engraçado que nos ligaram e perguntaram da Holanda, nos ligaram perguntando se a gente estava fazendo um documentário sobre como fazer um abrigo para a PCD. Eu falei, moço, nem eu sei. Eu estou tentando descobrir o que eu estou fazendo, porque todo dia a demanda mudava. Era todo dia mudava. Então, assim, uma marca tentou nos mandar um caminhão de nuggets, porque as crianças comiam muito nuggets nessa questão do distúrbio alimentar, né? E aí eu falava, não adianta tu me mandar um caminhão de nuggets, porque eu não tenho onde estocar. Então, me ajuda se tu me manda toda semana uma caixinha. Eu lembro que eu te perguntei o que queriam doar, eu não sei se era touca. Touca, chegou touca, gente. É que eu acho que o Brasil não tem muita noção como a gente é aqui. Então, na cabeça deles, é frio. E realmente fez muito frio, né? Só que todo mundo nos mandava touca. Então, assim, a gente povoou para o Porto Alegre de toucas, porque a gente ajudou outros 6 abrigos, né? Então, tudo que nos doavam, tanto de dinheiro quanto de excedente de doação, a gente repassou. E a gente ajudou 6 abrigos nesse período, financeiramente com todas as doações. Foram, né, para a gente encerrar o abrigo, foram 80 famílias que a gente conseguiu dar o kit volta a casa, né, com geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, air fryer, cama. A gente só não deu o armário, o resto a casa foi completinha, edredom, lençol, tudo. Todo kit de louça, de talheres, de copos. Então, porque não adianta eu te devolver para dentro de uma casa vazia, eu preciso te dar. Uma mínima estrutura. E era uma bola de neve, né? Eu dava a geladeira, mas aí eu tinha que dar o copo, daí eu dava o fogão, tinha que dar panela. E foi. Conseguimos, graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Então, o quanto que com as ajudas, né? Porque eu acho que é bem importante, a Beta sempre deixou claro, eu sempre vi ali também em vocês a preocupação de poder ter a transparência, de poder ter tudo que, se caso alguém queira auditar, né? Tu sempre colocou isso, ó, quer auditar, tá tudo aqui no portal da transparência. É tudo bem claro. E o quanto foi feito, né? O quanto se construiu com essa ajuda. Então, por isso que a gente continua colocando o Pix aqui, para que as pessoas que estão assistindo possam continuar contribuindo de alguma forma, porque realmente é um local que está fazendo trabalho sério, está prestando contas e está olhando, né, para uma causa que ela é muito nobre, porque às vezes tu fiz assim, não vou ajudar as pessoas que vão trabalhar, e a gente poder entender de que tudo isso que a Beta está falando aqui. Às vezes essa pessoa não está indo trabalhar, não é porque ela é vagabunda, não é porque ela é esperta, porque ela é malandra, é porque realmente existe uma necessidade que ela não pode deixar aquele menor sozinho. Ela não pode deixar aquela pessoa, porque às vezes não é nem só o menor, porque dependendo, às vezes são adultos também que tem. Sim, a gente teve muitos adolescentes e adultos conosco também. E assim, por exemplo, o meu filho, que tem todo um suporte, que tem uma clínica por trás, faz muitas horas de terapia, ele fica 2 horas na escola todo dia. Então, de manhã, o meu horário é super restrito, porque eu largo ele às 9 e às 11 eu preciso pegar. Ele não tolera muito tempo na escola. Então, a minha manhã é toda picada, né? Eu consigo contornar, eu marco algumas coisas de manhã e atendo à tarde, que ele está na clínica. Mas e essa outra mãe? Porque por muitos anos eu fui a outra mãe, né? Que não tinha... quando o Theo tinha cada terapia em uma clínica, então ele ficava 50 minutos numa clínica, eu botava ele no carro, levava a outra clínica, 50 minutos. Então, teu dia não rende, tu não faz nada em 50 minutos. Tu consegue correr no mercado e comprar rapidinho alguma coisa.
Então, a gente está falando de uma mãe que não tem com quem deixar, ela não tem, às vezes, o marido, ela não tem uma avó, a maioria não tem vaga na escola. Então, assim, não tem como essa pessoa trabalhar, né? Ela precisa de muito suporte. E não só a criança, né? Não só a criança todo. E aí, Beta, então, todas as famílias foram para suas casas. Então, nesse momento de abrigo, fechou. E aí, agora vem a nova etapa do Instituto. Fase. É que a gente não consegue não ver mais o que a gente viu, né, Jaque? E aí vem o Instituto, então, numa nova sede, né, assim que tu possa contar pra gente. E aí ele volta para sua essência. Então, nesse momento, ele continuava dentro da essência, mas ele fez realmente uma atenção em função de um dado emergencial. Mas agora ele vem realmente para cumprir a sua missão. A gente esteve abrigo, né? A gente não é um abrigo. Então, mas o abrigo nos ensinou muito, né? Sim. Esses 3 meses, que deu quase 3 meses, deu 2 meses e 40 dias por ali. Deu 1 mês, quase 3 meses deu. Eu aprendi muito. Parecia que tinha passado 2 anos, porque no mesmo dia eram muitas demandas, várias coisas aconteciam, a gente tinha que tomar decisões muito rápido e realidades muito diferentes, né? Já que todo mundo cresceu muito, né? Com quem tu conversa, que ajudou na enchente, as pessoas falam, eu cresci absurdamente, né? E para o restante do Brasil, a enchente foi aquele período ali de 1 semana e acabou, né? E não é, né? A gente está até hoje com gente morando em carro, gente morando na rua. E eu tive a doutora Marta, que sempre esteve comigo desde o início, né? Ela é a neuro do meu filho. Eu gosto muito de falar na Marta, porque a Marta é o ponto importante, assim, do Instituto ser o que ele é, né? Lá no início, no dia em que eu criei o projeto do Colo de Mãe, eu liguei para a Marta e ela me disse assim, eu não sei nem o que é, mas estou contigo. O que tu inventar, eu vou. E ela é uma pessoa muito, muito generosa, muito boa, muito maravilhosa. E quando eu liguei para ela, eu falei, Marta, vamos abrir um abrigo? Ela falou, vamos. O prédio, quem conseguiu foi ela, né? Os meninos donos do prédio são amigos dela de infância. Ela usou toda a influência, a conexão que ela tem. E a Marta, ela laudou nada menos do que 50 crianças, né? Então, assim, todas essas pessoas que entraram ali conosco não tinham um laudo adequado, a gente teve laudos errados, não tinham um laudo, porque no dia que eu abri o abrigo, eu tive uma dificuldade de receber as pessoas, a prefeitura não nos mandava, e aí eu estava com aquele monte de voluntário louco para cuidar de gente que precisava, e ninguém vinha. E aí o que eu fiz? Eu tenho algumas conexões com diretores de escolas especiais. E eu liguei para essas diretoras e falei, meninas, você sabe onde estão as crianças? E aí a gente começou a ir nos abrigos procurar as pessoas, né? A Gabi, que é uma mãe que está conosco até hoje, que a gente contratou ela hoje, ela é uma contratada do Colo, foi a primeira família que chegou. E a Duda pegou ela lá no Palote. A Duda foi lá e propôs. A gente ri muito porque ela fala que ela achou que iam vender os órgãos dela. Porque a proposta era tão boa que ela pensou, o que essa mulher quer, né? A Duda foi lá e chamou. Quando a esmola é demais, tipo aquilo, né? Vão nos vender, vão roubar meu filho. E aí ela veio conosco. Então a gente começou a buscar. E eu liguei para essas diretoras de escola e falei, você sabe onde estão as crianças? E elas falaram, olha, eu tenho algumas professoras lá nos barcos. Então quando as pessoas chegavam nos barcos, essas professoras identificavam que tinha um perfil de TEA e nos mandavam. Então elas chegaram sem laudo. Eles não vieram já laudados, eles vieram porque chamava atenção pelos sintomas. E aí foram laudados, foram atendidos, né? A gente teve várias crianças melhorando muito, que tivemos aporte de canabidiol para algumas crianças que tinham necessidade, algumas marcas nos mandaram. Então foi muito legal assim essa rede que se criou. Só que aí a minha grande preocupação, ok, eu estou mostrando a Disney para essas famílias, eu estou dando suporte, terapia que eles nunca tiveram. De todas essas 80 famílias, uma apenas tinha terapia e era só 50 minutos na PAI por semana. O restante nunca tinha visto uma fono, um terapeuta, nada. E nós tínhamos crianças com paralisia cerebral, nada. E aí eu falei, tá, e aí agora como é que eu devolvo eles para casa, né? Porque é muito ingrato isso, eu mostrar como o mundo pode Sim, ser. Ganharam presentes, teve evento da desfile de modas, ensino de maquiagem. Ganharam horrores. E eles estavam muito felizes. As mães falavam, eu nunca fui tão feliz, eu nunca imaginei que uma desgraça fosse ser a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque elas tinham diagnóstico, elas tinham medicação,
Elas tiveram a melhor neurologista do estado, atendendo eles semanalmente, que a Marta ia 2, 3 vezes na semana lá. Então, assim, né? Imagina, a gente tem uma fila do SUS de 3, 4 anos para conseguir um laudo. O meu filho levou 4 anos para ter um laudo assinado. Eu comecei as terapias já sabendo que ele era autista, mas o laudo demorou 3 anos, quase 4. Então, é muito demorado, e pelo plano de saúde. Então, era uma realidade muito diferente. Então, quando a gente foi andando, eu falei, bom, agora eu preciso mexer no instituto, né? E aí, sentei com a Marta, a gente conversou, eu falei, e ela falou, Beta, o sonho da vida dela era ter um centro diagnóstico com terapia. Porque ela falou, ela atende, né? 40% da agenda dela é social. E eu já mandava as famílias para ela atendia gratuitamente. Ela falou, só que eu não consigo encaminhar para as terapias que eu devo encaminhar, porque não tem para onde eu mandar. Então, eu frustro aquela mãe. Como é que eu vou escrever ali 4 horas de fono semanal? Ficou no papel. Então, ela ajudava com medicação, ela ajudava aqui e ali, tentava achar uma vaga aqui, uma ali, mas não conseguia ser tão efetiva. Então, a gente sentou, conversou muito, conversamos em várias pessoas, né? Eu tenho as pessoas das clínicas que estão nos ajudando muito, os profissionais foram muito solícitos, ajudaram direto. Então, assim, aí a gente definiu, né? Vamos ser um centro diagnóstico. A pessoa chega, ela é diagnosticada, sim ou não, passa por um núcleo de terapeutas, né? Então, a médica determinou que essa pessoa precisa de fono, psico, físio e TO. Precisa de uma avaliação. Já vai automaticamente ser encaminhado para os nossos profissionais, ali mesmo na casa, faz essa avaliação, avaliou, vê para onde que vai, como é que a gente faz. E aí a gente tem um critério de elegibilidade, né? Como a gente, para ajudar o máximo de famílias possíveis, né, a gente precisa ter um número X de crianças por ano, né? Então, a gente vai ter um período ali, a cada 6 meses faz uma reavaliação, vê como é que essa criança tá, se ela teve alta, não teve alta. Vamos ter as terapias ali dentro. E depois disso, a gente vê, tentamos encaminhar para outro local, como é que a gente faz. E nesse período, o que mais me preocupava, eu preciso que essa mãe e que esse pai aprendam a lidar com esse filho, né? Então, uma das coisas que a gente bateu muito na tecla é o cuidador principal da criança deve estar junto na terapia para aprender, né? Porque a gente chama isso de treino parental, né? Então, eu preciso que esses pais entendam o que acontece com essa criança para eles também fazerem em casa. Então, digamos que ela vá 2 vezes na semana, os outros dias eles continuam sendo adequados e terapêuticos. E essa criança tem maior chance de evoluir. Então, é isso. É o treino parental junto com a terapia ali dentro. E aí tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. E não querendo ser repetitiva, né, Beta, mas a ajuda das pessoas eu acho que é bem importante, né? Sim. Você segue na busca de um patrocínio, do Instituto poder ter alguma empresa apoiando. Hoje a gente já tem a documentação toda pronta para as empresas que querem pegar 2% ali do seu imposto de renda para reverter para nós já estamos hábeis a isso, já está tudo adequado, então, né, empresas grandes que possam fazer esse manejo de imposto de renda, a gente pode receber, e a gente está montando agora os projetos para ir, né, para a rede privada e ver, porque é uma parceria muito boa, né? O que eu vejo já é que as pessoas querem ajudar na inclusão, as pessoas querem ajudar os autistas, mas elas às vezes não sabem como. Sim. E se eu não tiver uma pessoa adequada me ajudando nesse caminho, eu posso dar um tiro no pé. Eu posso fazer uma campanha, uma marca, fazer uma campanha para o autismo e uma palavra errada, isso vira contra. Então, eles acabam ficando com tanto receio que eles não vão. Então, assim, se tu pega uma instituição boa, com pessoas adequadas, com empresas por trás, porque a gente está com clínicas muito boas, as melhores clínicas de Porto Alegre nos ajudam, né? Sim. Com as terapias. Tem grande chance de sucesso, né? Eu não tenho dúvidas, e esse eu acho que foi o grande marco quando eu assisti. E aí eu me lembro que eu fui para acompanhar os estudantes fazendo estágio, e aí sempre fica aquele ponto de, não, mas se a minha área é a área das empresas, então por que eu vou assistir uma fala que era uma fala mais para os estudantes, talvez que tivessem o interesse na área clínica. E aí eu me lembro que fui, e quando eu escutei, naquele momento tu e a Débora ali falando e trazendo a experiência de vocês e falando dessa relação realmente, né, do que é ser mãe atípica, do lidar com os vários papéis, com esse desafio realmente de uma sociedade que não está pronta, né, para poder pensar
em algo que é tão real, mas que a gente às vezes quer virar de costas, né, não quer ver, não. E às vezes a ignorância, bem como tu diz, às vezes por ignorância também não tem a noção da importância. E desde aquele momento que eu fui vendo assim o trabalho, né, a vida de vocês, essas mulheres que têm né, essa multiplicidade, porque quando nós, como mulheres, a sociedade já espera, já tem um desafio. E nessa condição. E aí, né, de poder realmente ter mais cuidado, de ter que abrir mão do seu trabalho, de ter tudo isso que a gente vem falando até então. E aí ver essa generosidade de vocês de poder estar orientando pessoas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que a gente precisa ter orientação em restaurantes, que daqui a pouco estão acolhendo família, as escolas, que eu acho que tu sempre bate nisso, o quanto que as escolas ainda não estão preparadas. Não estão. As faculdades mesmo, né? As faculdades não estão. Eu me lembro que teve um relato de uma menina que falou como é que ela ajudava o colega, não sei se tu lembra, de uma estudante que mencionou do seu colega que teve uma crise dentro da aula e ela disse, eu não sabia o que fazer. E as pessoas querem ajudar, né? Elas querem ser adequadas. Sim. Né? Eu sempre falo para as pessoas, nos perguntem, não tem problema perguntar, olha, ali mesmo a gente dá muito treinamento para todo mundo que for entrar no instituto ser adequado, né? Porque eu acho assim, se tu vai ter um instituto e a pessoa quer trabalhar comigo, quer estar ali, ela não pode julgar, ela não pode fazer comentários capacitistas. Então, a minha obrigação é treiná-la, né? Explicar o que pode e o que não pode. Só que o que pode e o que não pode? Eu, por exemplo, tenho falas que não me incomodam. Tem para alguma mãe bate diferente, né? Então, eu sempre digo, não fala aquilo que, quem sabe, tu não gostaria de ouvir, né? Aquela história da piada, se para a piada tá desconfortável, ela já não é uma piada adequada, né? Sim. Então, e as pessoas querem ser adequados, só que às vezes eles não sabem o que fazer, então na dúvida eu não convivo, né? Eu me recolho. E essas famílias vão ficando muito isoladas, né? E o outro que as organizações, as empresas também precisam se preparar. Porque hoje, também, no momento que as empresas estão dizendo assim, olha, nós somos empresas diversas, nós somos empresas inclusivas, eu preciso entender e eu preciso realmente estar habilitado, né? Tu sabe, já que eu passei por várias situações já em várias empresas, vários lugares, viagem. E o que eu vejo muito, que eu converso muito com as mães, né? Eu até tenho uma mãe muito amiga, muito querida, que ela fala que eu ensinei ela a não ser tão bélica. Eu poderia chegar brigando, né? E a gente vê vários casos de pessoas que ficam conhecidas na internet porque deu um escândalo no lugar, porque aquela mãe às vezes está lá, tá no limite dela. E às vezes aquela fila preferencial que não é respeitada, que ela fala errada, é a gotinha que faltava para explodir, né? E eu sou uma pessoa que eu não às vezes me perguntam, como é que tu é tão calma? Eu não era tão calma. Mas eu penso muito no meu filho. Não expor ele nesse momento e que ele não se sinta, né, que está rolando aquilo por causa dele. Então, todas as vezes que aconteceram, eu me retirei, fui para casa, mas eu pensava, eu preciso corrigir essa situação. Então, eu entrava em contato com a empresa. O meu Instagram, ele meio que ficou conhecido quando eu tive a treta do Papai Noel. Tu nem sabe dessa história. Não, eu lembro, porque é isso, eu te acompanho, né? Daí eu vou olhando. A treta do Papai Noel. Então, tipo assim, eu tive uma situação com o Papai Noel lá no local onde fica o Oktoberfest. Na época, estava sendo o Natal. É uma empresa, né? O Oktoberfest é gigante, Blumenau para aquilo. E o mesmo cara, que é o Fritz da Oktoberfest, ele é o Papai Noel, o senhor. E teve uma situação muito, muito ruim com ele lá. E eu fui para casa me sentindo muito mal, porque a minha primeira reação é recolher o Theo para ele não notar que aquilo está acontecendo com ele. E aí eu fui embora. E fiquei pensando, o que eu posso fazer com isso, né? E aí eu fui na internet pedir ajuda da prefeitura, que eu não queria que acontecesse nada com esse Papai Noel, mas que eu gostaria muito que ele fosse treinado, né? E que isso era novembro. E eu falei, gente, ainda dá tempo da gente fazer um excelente treinamento com os Papai Noéis. Não vai ser o primeiro e não vai ser o último que vai fazer isso com uma criança. E não vai ser uma mãe que vai sempre estar bem para poder se recolher, entende? E pensar no melhor. Então, esse foi um momento muito divisor para mim, assim, poderia não ter acontecido nada, mas aconteceu uma coisa tão linda. O prefeito me chamou, eu não lembro o nome dele na época. Eles entraram em contato comigo, me perguntaram que ONG eu indicaria. Então, eles pegaram uma ONG que tem bem boa lá de Blumenau. E foi treinado, na verdade. Depois eles me mandaram fotos. No Instagram tem isso, se procurar, acho que faz uns 3 anos.
Tem falta. Eles treinaram toda a Oktoberfest, inclusive todos os fornecedores. Então, quem entra, mesmo para entregar um papel lá, ele teve treinamento de como agir com uma pessoa autista. Como agir, como falar, como se portar. Então, porque assim, se eu simplesmente brigo e mando aquele Papai Noel embora, ele vai arrumar emprego em outro lugar amanhã. E ele ainda vai pegar um ranço de pessoas autistas e ele vai destratar essas pessoas novamente. Então, eu acho que eu não soluciono assim. Então, eu penso sempre assim, eu vou procurar o gerente do local, né? Eu passei por um hospital na época que eu fiz estágio. A gente fez um treinamento bem legal lá, porque também eu via uma dificuldade de os enfermeiros apavorados, meu Deus, é um autista adulto, o que a gente faz? Calma, gente, vamos organizar. Nanana. Eu fiz uma capacitação, foi muito bom. Porque nós vamos ter pessoas com deficiência, autistas, em todos os lugares, né? Tem uma crescente muito grande de diagnóstico. Inclusive, pessoas autistas adultas que não tinham diagnóstico hoje se permitem, né, se diagnosticar, buscar, se entender. Então, assim, a sociedade mudou e a gente precisa capacitar as pessoas para que ela seja mais adequada. E se adaptar, e eu penso que essa também, essa é uma atividade que tu também faz, né, Beta? Consultoria, né, para as escolas, para as empresas, e que é necessário o diálogo, né? E eu estava te ouvindo agora e pensando, por que a gente se conectou tanto? E eu entendo que a gente se conectou tanto porque eu acho que nós temos essa característica de se a gente vê um problema, da gente poder pensar o que eu posso fazer com isso. Porque hoje os problemas estão aí. A vida é cheio de oportunidades, mas também cheio de desajustes e de situações que nos doem, nos incomodam, conflitos, divergências. E quando a gente olha para essas situações, a gente poder pensar, ok, a gente tem um problema, fazer uma análise do cenário e, a partir dessa análise do cenário, o que eu posso fazer com isso? Porque senão a gente se torna, e eu acho que o Brasil tem muito isso, assim, não que lá fora não seja, então, como eu vivo aqui, eu também a experiência aqui, a gente reclama muito. E a gente espera que o outro faça. É o governo que tem que fazer, é a empresa que tem que fazer, o meu chefe tem que fazer. E aí tipo, eu fico perguntando, mas o que eu vou fazer? Se eu puder tomar a frente, pode ser que dê certo, pode ser que não. Até agora foi dando certo. E acho que foi dando certo, né? A gente está se encaminhando para o encerramento, né, desse momento. E eu estava, enquanto tu estava falando, eu estava pensando, olha o que a gente pode também aprender, né, com toda essa tua história. Porque agora nós estamos voltando para a essência do Mentes que Conectam, que é um espaço de comunicação que nós vamos estar falando sobre desenvolvimento profissional, sobre saúde e sobre finanças. E de poder pensar muito na construção da nossa carreira, mas a carreira não como uma coisa de escadinha, mas a carreira como realmente uma construção da linha da vida. E o que é importante para a gente construir essa carreira? A gente poder ter a noção das nossas características pessoais e de ver como é que a gente pode ir lidando com o que a vida oferece. E aí, quando eu estava escutando como é que toda o colo foi acontecendo, como é que esta mulher, que não tem superpoderes, que é uma mulher corajosa, mas que é de carne e osso, né? Tanto que a gente brinca, né? Tô aqui, né? Correndo, né? Ajeitando, fazendo um esforço para se manter realmente, né? Bem e seguindo, né? Musculando muito, né? E o que precisa? O quanto que tu falou assim, de rede de relacionamentos, de poder ter uma rede de relacionamentos, de poder pedir ajuda e dizer para as pessoas o que precisa, de arregaçar as mangas e fazer. E é porque assim, eu sempre penso assim, mesmo nos locais em que não foi tão legal, né? Eu já passei por clínicas que não foi tão legal para o TEL. Eu sempre penso assim, eu sou grata por algum momento, né? Mesmo a clínica que não acabou tão legal, no início foi muito legal. Então, eu sou muito grata àquele profissional por aquele início que foi muito bom. Nem que seja eu aprender o que eu não quero que aconteça, né? Mas eu tento sempre sair pela porta da frente. Isso é uma coisa que eu tenho muito comigo, né? Todos os lugares que eu trabalhei, eu me dou com as pessoas até hoje. Então, assim, eu tento sempre sair pela porta da frente, porque o mundo, ele gira,
Eu não sei o dia de amanhã, eu posso precisar de alguém amanhã, a pessoa pode precisar de mim. Então, assim, eu tento manter uma relação legal com as pessoas e acho que isso se refletiu muito ali no abrigo. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos do abrigo, mas o primeiro dia foi um dia que me pegou muito, assim, o primeiro dia de abrigo, sabe? O dia que a gente abriu a Jari, eu abri ele meio-dia, e aí eu corri comprar coisa, isso e aquilo. 5 horas eu fui pegar a chave da Nilo, e aí eu fiz a reunião essa com a prefeitura. Aí umas 2 da manhã fechei a Nilo, foi uma correria. E aí quando eu cheguei na Jari no outro dia, que isso foi numa segunda, na terça, eu entrei na Jari, e aí a Duda estava lá, né? A minha filha mais velha. Que ela falou, mãe, vai lá que eu fico. Porque nesse dia eu estava com o Theo em casa, porque a gente não tinha clínica, não tinha escola. E o Samuel seguiu trabalhando porque ele trabalha para uma empresa que não era daqui. Então era assim, eu corria tudo isso com o Theo junto comigo, sem entender nada, coitadinho, perdidinho. Então quando o Samuel saía de uma reunião, eu entregava para ele, e aí eu corria e depois eu pegava. Daí por isso que a Duda disse, cuida do Theo que eu faço aqui. Eu falei, tá. Quando eu botei meu pé na Jari, estavam todos os profissionais que já tinham passado pela minha vida. Lá, trocando fralda, limpando, fazendo planilha de atendimento. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não chamei ninguém, Jaque. Eu não liguei para uma pessoa. Ninguém. As pessoas viram que eu estava abrindo um abrigo e foram. Então, assim, dono de clínica, abraçado com o dono da outra clínica, que não se falavam, hoje são amigos. Hoje trabalham juntos, sabe? Fizeram projetos juntos. E eu ficava olhando e falando, gente, que coisa maluca, sabe? O melhor TO da cidade fazendo não sei o que lá, trocando sapato, o outro trocando fralda. E era uma coisa, assim, absurda, sabe? E profissionais que eu conhecia só de renome, que eu nunca tinha conhecido, estavam lá, veio me abraçar. Pais atípicos que trabalham na prefeitura, outro do Ministério Público, estou aqui, que eu posso te ajudar? E eu ficava olhando, falando, cara, aquele cara lá é doutor e não sei o quê. O cara escreveu parecer 50, ele está comprando arara para mim. Sabe? Umas coisas muito loucas. E aí eu falei... E isso acho que é carinho, sabe? Porque eu respeito muito o trabalho das pessoas. Eu gosto muito de... quando a pessoa é boa, eu indico, né? E quando ela não é boa, eu falo, não foi tão legal. Mas, né? Mas eu acho que, Beta... E evito falar mal das pessoas, porque eu acho muito ruim, sabe? É uma coisa que... eu vejo muito acontecer, às vezes, entre as famílias atípicas. O filho da não sei quem anda na ponta do pé. Isso acontece muito na sala de espera. E eu sempre falo com as mães quando a gente faz palestra. Não fala. Porque não é porque o teu fala que... Tem umas mães que às vezes gostam de cutucar, né? O meu não sei quem tá falando não sei quantas línguas. Aí o teu não fala uma palavra. Tu não sabe a dor daquela mãe, né? Tu não sabe o tanto que ela tá lutando para conseguir ouvir uma mãe. Então, não enaltece o teu filho, não fala da estereotipia do outro, né? Vamos ser... Ou tua fala é boa, ou fica quieto. E é isso, eu acho que é muito difícil eu me encontrar contigo e eu não me emocionar. E, Beta, a gente está chegando nesse momento, né, de novo. Eu né, amo. Né, o mimo. Né? Dessa vez eu vou comer, porque o outro Teodoro comeu todinho. Maravilhoso. O mimo aqui do Mentes que Conectam. A gente vai estar juntas aqui. O Mentes que Conectam segue apoiando o Instituto Colo de Mãe. Eu, como profissional, sigo apoiando, fazendo o projeto lá de consultoria nessa área do desenvolvimento das competências organizacionais. E realmente um prazer. Né? E esse espaço aqui é um espaço nosso. É de parceria, né, para o que for necessário, para que a gente possa realmente estar usando, né, os nossos meios. Né, tu também tem, né, Beta, deixa o teu Insta, né, vamos deixar aqui. Sim, né, meu Instagram é Beta Vargas e o Colo de Mãe é Somos Colo de Mãe. Por que Somos Colo de Mãe? Porque não é meu, né? Ele é de todo mundo pode ser colo um pouquinho. E, gente, né, obrigada por terem estado conosco nessa websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. A gente segue reconstruindo porque é o nosso estado. Eu penso que é isso que tu trouxe aqui. A gente precisa, eu acho que, incentivar cada vez mais a nossa generosidade, sermos menos bélicos. Tu não concorda com aquilo, beleza, né? Faz o teu.
E se está errado, ensina a fazer direito. Seja propositivo. Isso não é ser né, positivista, isso é ser propositivo. É ser alguém que está realmente com foco em solução. Peguei essa frase, né? O que eu posso fazer com isso? O que nós podemos fazer com isso tudo? E eu acho que é essa atitude que a gente precisa ter, é essa liderança e essa influência social. Isso não é cargo, isso é uma postura que a gente precisa adotar na nossa vida. E é lindo tu ter feito essa websérie nesse tema, Jaque, porque a gente se tornou um estado agora com muitas dificuldades, né? Eu sei que para quem está fora, às vezes parece que já passou, e muito pelo contrário, né? A gente perdeu 90% aí do estado, né? E é muito difícil. E quem vai nas regiões afetadas, quem visitou as casas, eu fui entregar, né, as geladeiras, as coisas, é muito triste. É muito triste. A pessoa não tem uma foto da mãe, da avó, não tem uma lembrança mais da sua vida. Então, assim, são vidas sendo reconstruídas, não são bens, né? Não é um copo, não é um prato. É uma vida inteira. E eu olhava e pensava assim... Eu lembro que quando eu fui lá no Maitá entregar a primeira família, que foi a família da Fernanda, eu cheguei em casa, cada coisa minha que eu olhava, eu pensava, eles não têm isso, eles não têm aquilo. Eu fui pegar um negócio para consertar um botão que tinha caído de uma camisa do Samuel, e aí eu fiquei olhando, cara, eles não têm uma linha e uma agulha. Se tiver. Então, imagina, são anos tu lembrando, vou pegar, não tenho mais, não tenho mais. E... né? Não adianta ali ajuda do governo com R$1.000, R$5.000, momentaneamente, porque não vai recuperar uma vida toda, né? Eu lembro que o pai da cuidadora do Theo, porque assim, a maioria dos meus voluntários também perderam tudo, estavam lá ajudando, né? Sim. E eu fui descobrindo ao longo do tempo, assim, a pessoa estava lá direto, tinha uma menina que ficava todas as madrugadas, depois eu fui entender por que ela ia todas as madrugadas, porque eles estavam todos numa casa tão pequenininha que não tinha onde dormir, então ela vinha ser voluntária de madrugada porque ela não tinha como dormir. E eles não chegavam falando, eu também perdi tudo, eles só vinham ajudar. E o pai de uma amigona minha, que é a tia do Theo, ele chorou muito o dia que viu a casa dele. Ele falou, eu levei 70 anos para construir, eu não tenho mais 70 anos para construir. Então, o nosso estado precisa de muita ajuda, as pessoas precisam de muita ajuda ainda. E não passou, né? Não passou. Não passou. E mais do que nunca, acho que a gente precisa de buscar inspirações. Aqui é um espaço para vocês se inspirarem. Tampouco não é esse espaço que atende, bom, que outros espaços são. Quem são as pessoas que podem inspirar para que eu possa, né, de alguma forma, me movimentar e a gente ter essa postura mais resolutiva. Gente, a gente tem que encerrar. Obrigada, Beta, Jaque. Mais uma vez, brigadão mesmo. Sabe que eu amo, né? Eu sei que é isso, tem toda uma ginástica para a gente conseguir esse horário, tá aqui. Um beijo lá para a Duda, para o Samuel, para o Theo, para o Lucas. Né? Eu quero conhecer o Lucas, não Lucas conheço ainda. E, gente, até a próxima. Na próxima, nós voltamos sem esse jargão da websérie, sem essas histórias específicas, mas nós continuamos com o desenvolvimento, cheguei a bater na mesa aqui, né? Com o desenvolvimento, com o foco na sua construção, de pegar o leme da vida na mão, né? Que a gente possa realmente inspirar pessoas. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente.